Bem, aí pessoal, decidi fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou dar uma olhada no top 100 que tem listado nesse site aqui. O site chama thegreatestbooks.org, então, os maiores livros de todos os tempos, e ver o que, que eu acho, né? Se sequer eu cheguei a ler boa parte desse top 100. E aqui eu só quero prestar mesmo a minha opinião de leigo sobre o que, que eu acho dessa lista. A princípio, listas no geral eu acho que às vezes podem ser mais um desserviço, mas sempre servem como uma forma de curadoria se você não sabe por onde começar. Então, só lembrando que eu vou tentar fazer isso aqui num take só. É um top 100, então o vídeo talvez fique mais longo do que deveria, mas eu espero que seja proveitoso. Ou se não, pelo menos é um jeito de eu falar groselha aí e vocês poderem reclamar de mim depois. Então vamos ver aqui. Começando o top 1 deles, em primeiro lugar, Ulisses, do James Joyce. Esse Ulisses é no mínimo top 5. Se você for só considerar a questão de importância, esse aqui é provavelmente o livro mais importante do século XX, então nesse quesito não tem muito o que discutir. E é um livro que eu tenho uma relação meio complexa, né? Eu fiz um outro vídeo que eu comentei sobre como foi a minha experiência lendo Ulisses, quando eu li ele na tradução do Galindo. Teve muita, mas muita coisa que eu não entendi, mas ainda assim foi uma leitura super proveitosa. E do pouco que você entende, você consegue extrair bastante coisa é, rica, divertida. E às vezes até dramático, emocional, bem humano. Porém, por outro lado, é um livro extremamente difícil de recomendar para quem não tem nenhuma bagagem literária. Se você está começando a ler agora, você vê uma lista dessa e já é encabeçada por Ulisses, e você vai começar por Ulisses, eu acho uma furada. É bom adquirir uma certa bagagem assim para conseguir encarar isso aqui sem tanto medo. Mas é top 5. Ulisses é muito bom. Eu nunca li tanto sobre um livro depois de ler o livro, né? O Ulisses eu li muito material, li várias passagens no original, que inclusive tem legalmente totalmente online pela internet, não é tão difícil assim de achar. Li as análises do próprio tradutor, do Galindo, de outros críticos, para tentar pegar um pouco mais do que o Joyce diz aqui no livro, porque muita coisa passa desapercebido. E o livro é meio que feito para isso mesmo. E é um dos grandes problemas dele, mas também um dos objetivos que o Joyce teve com o livro. Eu não vou me estender mais, mas Ulisses é bom, vale a pena ler, mas é uma péssima primeira escolha para quem está começando a ler agora. Em segundo lugar, Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Esse tá exatamente onde deixaria ele é top 2 para mim mesmo. É uma série incrível. O único problema dele é que quando você começar a ler vai ter que ser uma empreitada. Você vai ter que abraçar a ideia de ler esses 6 ou 7 volumes, dependendo da sua versão, mas vale absolutamente a pena. É uma das grandes conquistas das artes no geral. O livro é muito bom, é belíssimamente escrito, é belíssimamente humano. E o outro problema que ele tem é que ele não foi finalizado 100%. Né? O livro tem um final, mas como Proust morreu antes de terminar de escrever, nem tudo ficou 100% amarradinho, assim. Dá pra notar nos 3 últimos volumes, depois do Sodoma e Gomorra, que tem umas ideias que não são tão bem trabalhadas quanto nos 4 primeiros volumes. Mas vale a pena, fácil, é um livro impressionantemente rico, impressionantemente bonito e marcante. É o tipo de leitura que você vai carregar pro resto da sua vida. Principalmente porque provavelmente vai demorar uns 4 meses para você ler os 7 volumes. Em terceiro lugar, O Grande Gatsby, do Fitzgerald. É um livro muito bom, é um livro de simbolismo que é inteligente, mas não é totalmente obscuro, não é hermético de você entender o que o Fitzgerald está querendo dizer aqui. É um retrato de uma época assim. Esse livro aqui ele descreve, né, a década de 20 praticamente, os ideais, esses arquétipos das pessoas que viviam nos Estados Unidos nessa época. Por outro lado, para mim não é top 3, talvez top 100, eu colocaria abaixo do top 50, mas eu acho que 3 de qualquer forma é muito elevado. Provavelmente isso aqui indica que essa lista vai ser bem eurocêntrica e anglocêntrica. Mas tudo bem, né? Grande Gatsby não é uma leitura
supérflua. Vale a pena ler, você lê eventualmente. Mas com certeza tem muita coisa que mereceria estar nesse top 3, na minha humilde opinião, que eu não sou um acadêmico, sou um mero leigo aqui que está falando groselha para vocês. Tanta groselha que nesse quarto lugar aqui, Apanhador no Campo de Centeio, eu não li esse livro. Eu tenho que admitir que eu tenho um leve preconceito, porque na minha cabeça ele é meio que um livro de formação escolar estadunidense, mas eu ainda vou querer ler ele, eu ainda quero ler ele. Ele influenciou muita gente e atingiu o imaginário de muita gente, né, influenciando até fora da literatura, então deve valer a pena, mas eu não vou comentar muito porque aqui eu sou totalmente ignorante. Em quinto lugar, 100 Anos de Solidão. Fantástico esse livro, merece estar pelo menos no top 20. Ele representa muito bem a literatura, não só do realismo mágico, mas da América Latina, né? É uma história não trivial, ele realmente coloca um mágico do realismo mágico, assim, é como se você estivesse lendo um conto de fadas, só que mais melancólico, mais trágico, cheio dessa nostalgia que é difícil de você explicar. Então vale a pena ler, e vale a pena ler também com uma colinha do lado, com a árvore da família, porque todo mundo tem um nome parecido, então pra você não se perder eu recomendo, se possível, ou comprar a edição que tem essa colinha já impressa, ou deixar do lado, imprimir e você deixa do lado mesmo. Acredito, vai ajudar bastante na leitura. A polícia está correndo aqui no fundo, espero que não fique muito alto no áudio, mas falar em polícia, no sexto lugar aqui, 1984, do Orwell. Esse aqui não entraria no meu top 100, eu entendo que é a distopia mais famosa e que influenciou muito o nosso imaginário, inclusive é um dos livros mais citados, se bem que quase sempre que ele é citado, né, meio, de uma forma meio rasa, mas tudo bem. De qualquer forma, como livro, como objeto literário, eu não gostei muito dele, eu tenho que admitir. Eu sei que muita gente tem ele como um dos favoritos da vida, mas eu achei o miolo dele maçante, com um personagem principal que eu não consegui me conectar, a empatia, esse sofrimento pelo qual ele passa, pra mim ficou muito marginal. Ainda mais porque quando ele tem as possibilidades, esse espaço para mostrar um lado meio humano, é mostrado meio fraco, na minha humilde opinião. O final do livro eu acho legal, tá? Tem algumas coisas de imaginário, de quase ficção científica que é bacana, mas pra mim não vale colocar no top 100, muito menos no top 10. Eu posso até discorrer mais sobre por que eu não gosto dele, mas pra ser sincero, não tem por que estender muito mais o vídeo, não. Mas 1984 não é um livro mal escrito, né? Se você ler, você provavelmente só vai se arrepender porque ele é chatão mesmo. Em sétimo lugar, Moby Dick, do Melville. Esse livro é fantástico, eu adoro ele. Inclusive eu tenho uma tatuagem da baleia, porque ele tem esse aspecto simbólico que é tão forte que ele transcende, porque ele cria realmente uma mitologia dentro desse livro. Eu acho que a grande magia do Moby Dick é isso. O Melville consegue criar uma fábula. Ele insere quase essa figura aqui semideusa, caótica, que transcende as páginas do livro. E é muito legal toda a dinâmica pelo qual Moby Dick é escrito, porque para quem leu, né, vai saber que o livro não conta só uma história, ele tem um pouco de ensaio no meio, um pouco de descrições técnicas, um pouco de esses devaneios meio filosóficos, falando sobre como que é montado as partes de um barco, de um baleeiro, como que é feita a extração do espermacete das baleias. Tem gente que não gosta disso, eu gosto muito, porque o charme do livro não é só o Eheb ficar gritando contra Deus, é você se sentir parte daquela equipe. Dá a impressão que o Melville realmente te ambienta para você entender o que eles estão fazendo, para você sentir toda a penúria que eles passam quando eles saem para caçar baleia. Mas Moby Dick é fantástico, recomendação fácil, e para mim é top 10, top 15 no mínimo, então bacana tá aqui. O Sol e a Fúria, do Faulkner, também é um livrão, eu gosto bastante do Sol e a Fúria. Eu prefiro Enquanto Agonizo, que eu acho mais coeso, mais comedido, também é mais curto. E
o Sonho e a Fúria, pra mim, o grande brilho dele é o segundo capítulo, né? Pra quem não sabe, cada capítulo você lê na voz de um dos personagens, de um dos irmãos dessa família. E o segundo capítulo tá na voz desse irmão, que ele é mais, como posso dizer, mentalmente complexo. É o mais culto dos três, o mais introspectivo. E é uma leitura que só por esse segundo capítulo já vale a pena. Eu gosto demais. Agora o primeiro eu acho meio mais ou menos, eu entendo o charme. O terceiro é o mais fraco e o quarto, o mais, se eu não me engano, é o mais curto, faz um tempo que eu li, mas o quarto é o único que não é na voz de um dos irmãos. Mas é bom, é bom. De qualquer forma, eu não colocaria no top 10, mas no meu top 100 o Sonho e a Fúria entra. Inclusive, né, pra quem não sabe, o Sonho e a Fúria faz parte do solilóquio lá do Macbeth. Muito legal, por sinal. E em nono lugar, Don Quixote do Cervantes. Esse também merece estar no top 10. Também tem uma tatuagem do Don Quixote, né, pra quem estiver curioso aí sobre o que eu tenho marcado no corpo, mas de qualquer forma vale a pena ler. Principalmente se você considerar que o primeiro volume e o segundo volume fazem parte de um livro só, né? Daí ele fica ainda mais grandioso. Tem que ler os dois volumes, vale demais a pena. E o que brilha aqui não é só porque ele é considerado um dos primeiros grandes romances, né? A primeira novela moderna. Teoricamente, a primeira novela assim, com aspectos modernos é uma novela japonesa, né? Esqueci o nome agora. Mas esse aqui é a primeira novela que teve impacto na cultura europeia, que eventualmente é a que acabou chegando até nós. Né? E é um livro cheio de metanarrativa, linguagem de linguagem, história dentro de história. Tem algumas partes que são meio chatas, para ser sincero. Alguns romances mais comedidos aqui dentro do Don Quixote que, na minha opinião, são maçantes, porém não diminui em nada o fato desse livro aqui ser absolutamente incrível. Acompanhar, né, toda a psicologia, toda a forma de pensar do Don Quixote é alguma coisa fascinante. E as aventuras dele junto com o Sancho são muito marcantes, são muito memoráveis. Então vale a pena, é top 10 fácil. E falar em top 10 fácil, Ana Karenina do Tolstói, que pra mim é top 2. Em primeiro lugar, eu colocaria Ana Karenina, em segundo, Em Busca do Tempo Perdido. Se me perguntarem tipo, qual que é o livro definitivo da literatura, provavelmente seria Ana Karenina, porque ele é o mais redondo, é o mais empático. O Tolstói aqui, ele tá no seu auge criativo. Ele realmente escreve esses personagens que dá a impressão que você conhece eles, que você viveu com eles, que você, sei lá, ia domingo na casa dos Karenin, na casa da família da Ana. É uma forma de passar imagem ímpar, e é quando o Tolstói ele também não está filosofando tanto. Quando ele começa a filosofar demais, eu particularmente às vezes acho meio maçante. Alguma das piores partes do Guerra e Paz é isso. Aqui é legal porque quando ele tenta filosofar, ele cria essa história em paralelo do Levin e funciona extremamente bem, né? Para quem não sabe, Ana Karenina praticamente são duas histórias que vão correndo aí em paralelo. E é uma história que, mesmo se você sabe o final, vale demais a pena ver, recomendação fácil. E vamos pro próximo, Crime e Castigo. Crime e Castigo talvez não seja top 10 pra mim, talvez um top 30, top 20, bem, não sei. O que importa é que vale a pena ler, é muito legal, é uma das melhores obras do Dostoiévski. Eu ainda prefiro O Idiota, Irmãos Karamazov, mas quando você precisa de um exemplo de literatura que consegue integrar filosofia junto, Crime e Castigo é provavelmente um dos melhores exemplos que a gente tem. Porque a graça é você conseguir ver o mundo através dos olhos de um outro personagem, tem experiências que você não teria na sua vida real, e isso fazer você pensar. Aqui o Dostoiévski ele coloca em contraste essa questão de razão sobre emoção, seguir totalmente o caminho da razão, vai conseguir fazer com que você transcenda essa humanidade, essa limitação, digamos assim, da humanidade e atinja seu potencial máximo. Crime e Castigo é leitura fundamental, muito bom, recomendação fácil, e não é uma leitura difícil. Guerra e Paz do Tolstói, outro livro que vai exigir pelo menos aí 1 mês, 2 meses da sua vida, porque é grande não só em qualidade, mas também em quantidade de páginas, é bem denso,
com dezenas e dezenas de personagens. O núcleo central, beleza, ele fica marcado, você vai conseguir guardar o nome de 4, 5 personagens principais, mas eu recomendo, igual no 100 Anos de Solidão, ter uma colinha aí, não custa nada, porque é muito personagem. E é uma narrativa que vai explorar aqui diversos temas interessantes, né, sobre esse período de guerra, como que isso afeta não só a sociedade, mas as pessoas no nível pessoal, no nível íntimo. Então, também, recomendação fácil. Só para curiosidade, né, meu top 3 do Tolstói é Ana Karenina, depois Morte de Ivan Ilitch, e em terceiro eu colocaria Guerra e Paz. Mas todos, auge da literatura, recomendação fácil. 13º, Orgulho e Preconceito, da Austen, também dá para recomendar aqui tranquilamente. É um romance muito bom, é um romance muito bem escrito, com personagens bem inteligentes. Você vê que é um livro que ele não vai menosprezar assim, a sua inteligência, mesmo sendo de uma época da qual a gente não faz parte. Dá pra ver que as interações humanas aqui são bem orgânicas e o jeito que os personagens lidam um com os outros é uma coisa bem real, sem deixar de cair naquele lado de entretenimento. São personagens bem legais, bem marcantes, numa história que não é uma história extremamente impactante, mas é uma história curiosa de você acompanhar. Infelizmente, é o único livro que eu li da Austen, tem que ler mais coisa dela, porque ela manda bem. Falar em manda bem, Lolita, do Nabokov, outro livrão. Provavelmente um dos maiores exemplos de narrador não confiável que a gente tem na literatura. Não vai, sei lá, se perturbar por conta do tema, porque, para ser bem sincero, isso não é bem que é um pano de fundo, mas não é um livro explícito, tá? Você não vai achar nada de sexualmente gráfico aqui nesse livro. Mas ele vai te chocar por outros motivos. Esse personagem principal é um dos mais curiosos de toda a literatura. Esse Humbert é uma pessoa difícil de você analisar, e eu acho que o Nabokov ele consegue escrever com maestria e com extrema beleza o jeito que esse personagem aqui não tem motivo de você gostar dele, não tem por que você concordar com ele, mas você ainda assim saber que não só ele existe, mas que ele tem uma retórica extremamente forte. Tem que ter cuidado para não se deixar encantar pela retórica do Humbert, que na verdade a história é mais ou menos isso, né? O Humbert ele consegue seguir na vida meio que usando essa lábia dele. Mas recomendação fácil também, não é top 15 para mim, mas eu acho que no top 30. Eu prefiro Fogo Pálido, mas livro bom. Murro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, genial. Eu fiz um vídeo, tem no canal. É o meu livro gótico favorito. É o livro gótico, na minha opinião, um dos livros mais cruéis, emocionalmente falando, já escritos. Tudo que veio depois de Crueldade Emocional praticamente deriva disso aqui. Dá pra dizer que deriva? Não sei, mas dá a impressão que sim, porque o que a Brontë faz aqui é fantasmagórico. Dá pra ler sem se arrepender. Maravilhoso esse livro, e é pra mim top 15. Senhor dos Anéis, do Tolkien, aqui considerando, né, os 3 livros dentro de um só. Não entra no meu top 100, talvez isso ofenda somente um amigo meu, mas não é um livro mal escrito de forma alguma. É um grande exercício intelectual do Tolkien aqui, escrevendo um livro que às vezes quase tem uma linguagem meio bíblica, meio eclesiástica, para contar essa história fantástica, né, misturando um pouco da mitologia celta com imaginário cristão, para criar uma parábola, uma fábula só dele. E é muito bom. Personagens que são marcantes até hoje, mesmo fora da literatura, praticamente sempre que tem um personagem fantástico, ele tem um paralelo aqui com o Senhor dos Anéis, ou ele tenta fugir do paralelo com o Senhor dos Anéis. Então é um livro bom, é legal. E é até impressionante ter uma representação de fantasia aqui nesse top 100. To Kill a Mockingbird, o nome em português eu acho que O Sol Nasce para Todos. Eu não li esse livro, eu vi o filme, mas eu vou me abster de comentar, porque o filme é muito bom, o filme é um clássico do cinema, mas eu tenho que ler. Tá na minha lista da vergonha não ter lido esse livro aqui. 18º, a Bíblia. Eu acho meio polêmico colocar um livro religioso no seu top 100 aqui de literatura, e eu mesmo nunca li a Bíblia inteira. Eu não sou uma pessoa muito espiritual,
mas querendo ou não, tem muita coisa aqui que vale a pena você conhecer, né? Para quem leu o Mimesis do Auerbach, sabe que ele coloca a Bíblia junto com as narrativas do Homero, a Ilíada e a Odisseia, como fundadores assim do nosso imaginário ocidental. E o que a Bíblia faz de diferente é colocar personagens que são pé no chão, que são pessoas do povo, coisa que não sei se não tinha antes na literatura ou se foi realmente a primeira vez que esse pessoal mais humilde acaba aparecendo nos textos como personagens principais. Porque você vai ler Ilíada, Odisseia, todo mundo é rei, todo mundo tem servos, escravos e terras, etc. Outra coisa que é importante conhecer porque influenciou, querendo ou não, não só, né, claro, a religião e o mundo ocidental e até mesmo impactando o mundo oriental, mas vários outros livros pegam esse imaginário aqui. Inclusive muita coisa que a gente tem de imagens da Bíblia, tipo o Inferno e Lúcifer, não vieram daqui, né? Então tem essas curiosidades, acabam vindo das obras do Milton, do Blake, do Dante, mas eu não colocaria porque é texto religioso, então não vou nem falar para não correr o risco de falar groselha aqui. Então, Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, é o meu livro favorito do Dostoiévski, provavelmente, para quem leu, vai ser alta chance de ser o seu livro favorito. Ele é meio... como pode dizer? Ele é fantástico. O livro é ótimo. É recomendação fácil. Essa drama familiar dos três irmãos, com esse pai extremamente tóxico, e cada um dos irmãos é praticamente uma ideologia. É a humanização, um arquétipo de uma ideologia. E tem um problema nesse livro que ele é talvez um pouco longo demais. Daria pra cortar algumas coisas. A parte do julgamento do Dmitri no final eu acho um pouco arrastada, mas é o de menos. Vale muito a pena ler. E tem a passagem extremamente famosa, né, do Grande Inquisidor, que é, por si só, é quase um pequeno conto aqui dentro. Se você não ler Irmãos Karamazov, você tem que ler o Grande Inquisidor, mas lê os Irmãos Karamazov. Outra curiosidade, isso aqui era para ser, na verdade, o primeiro livro de uma série que o Dostoiévski não terminou. E pelo que dizem, de qual eram os planos do Dostoiévski, que ele tivesse terminado, a mensagem do Irmãos Karamazov teria se alterado demais, na minha humilde opinião. Eu não vou falar disso agora para não estender ainda mais o vídeo, mas curiosidade aí para vocês. Igual Crime e Castigo, que era para ter continuação e não teve, Irmãos Karamazov era para ter continuação e não teve. Mas o livro ele acaba com um final teoricamente redondinho, então vale a pena ler. Aventuras de Huckleberry Finn do Twain eu não li, é quase o mesmo preconceito que eu tenho do Apanhador, mas talvez eu leia um dia. Dá a impressão que eu meio que perdi essa janela em que o livro teria um certo impacto sobre mim. Não sei se faz sentido, mas de qualquer forma não vou falar mais porque eu não li o livro. O Processo do Kafka, esse aqui também, top 10, livro absolutamente maravilhoso, como a linguagem concisa do Kafka consegue reinventar assim, o imaginário popular, criar uma distopia que, para ser sincero, essa é a distopia. Todas as distopias depois, em termos de valor como obra-livro, eu não consigo imaginar uma que chega tão perto assim. Admirável no Mundo Novo, Fahrenheit, 1984. O Processo está muito acima de todas essas, da visão tão singular que o Kafka tem para descrever essa ansiedade, esse, como posso dizer, esse desespero causado por uma força burocrática maior do que o ser, que é uma coisa que, para ser sincero, é da nossa época. Não teria como esse livro ter sido escrito 2 séculos atrás. E o Kafka consegue transformar isso aqui numa linguagem universal que afeta o mundo todo. Vale muito a pena ler O Processo. Ainda que eu acho que Metamorfose talvez seja mais artisticamente bonito. Eu não sei, vamos ver. Depois, talvez, se aparecer aqui na lista, eu comente. O Estrangeiro, do Albert Camus. Muito bom esse livro, um livro curtinho, dá para ler rápido. Onde o Camus vai colocar dentro da história, né, a filosofia dele a respeito do absurdismo. Talvez estou pronunciando errado, mas o que importa é que não é uma leitura difícil, é uma leitura bem clara, bem coesa e extremamente interessante. Ele tem aquela mesma vantagem
que Crime e Castigo tem de te colocar dentro da cabeça de uma pessoa e ver o mundo através dos olhos dela, como que ela tá lidando com aquela situação e como ela tá interpretando aquela situação. E apesar do crime cometido por esse personagem principal aqui, no final, no julgamento, você provavelmente vai sair com talvez com uma certa ambiguidade sobre o que deveria ter sido feito com ele. Tem a parte da razão, a parte de seguir aquilo que é certo, aquilo que é lei, e a parte de seguir aquilo que é humano, aquilo que é emotivo. Então eu acho legal contrastar essas duas coisas, que não existe, às vezes, a resposta certa para o que acontece. Mas é um livro absurdamente legal de ler e curtinho, vale a pena. Madame Bovary, do Flaubert, um dos expoentes aqui da literatura francesa, século XIX. Vale demais a pena ler. É uma das personagens femininas mais interessantes de toda a literatura. Falar que ela é tipo um Don Quixote feminino é diminuir demais a qualidade do livro. Mas mostra pra gente que dá pra gente usar o mesmo tema várias vezes sem desgastar ele, contando histórias diferentes. Tipo, Ana Karenina e Madame Bovary são histórias que vão falar sobre traições e infidelidade, e são histórias completamente diversas de si mesmas. Então, vale demais a pena ler. O Flaubert consegue humanizar bem, não só a Bovary, mas consegue nos colocar dentro daquela casa, como se a gente estivesse conseguindo enxergar a tapeçaria, o estado das cadeiras, as xícaras dispostas. É um livro muito bom, que tem um final que eu considero muito interessante, é um final muito bom e até chocante. Eu diria o final, na verdade, é bem chocante. Quando você começa a ler essa história, eu pelo menos não imaginava que iria virar o que virou. Então, vale a pena ler Madame Bovary. A Odisseia, por Homero. Fantástico, uma das obras de literatura mais influentes da história. Eu até diria que se tem 3 autores famosos que mais impactaram a nossa sociedade, mais impactaram o mundo, não só a literatura e as artes, mas o mundo, é Homero, Dante e Shakespeare. Homero, Dante e Shakespeare, assim, as obras deles mudaram muito mais do que só o jeito que a gente interpreta a palavra escrita, ainda mais porque Homero nem tem 100% de certeza se ele existiu como pessoa ou não. E mesmo se tiver existido, ele não chegou a escrever, né? A Odisseia e a Ilíada era recitado. Mas de qualquer forma vale a pena ler a Odisseia. Eu prefiro a Ilíada. A Odisseia é muito mais aventura, é muito mais imediato, eu diria. É muito mais fantástico e mitológico do que a Ilíada. Mas eu prefiro a Ilíada. Mas assim, a Odisseia tem que ler. Tem que ler os dois, não tem jeito. Não dá pra fugir da Odisseia e da Ilíada. Mesmo se literatura, eu vou argumentar que mesmo se literatura não for algo que você tem como hobby ou curiosidade, tem que ler a Odisseia e a Ilíada. É necessário, é necessário. Não é à toa que eles usavam esses livros aqui como base das leis na época. As Vinhas da Ira, do Steinbeck. Esse aqui eu não li, eu tenho na minha biblioteca aqui pessoal, mas é outro livro que fica me julgando de longe, porque faz muito tempo, faz anos que eu comprei esse livro, até agora eu não li Steinbeck. Quem sabe, eventualmente. Não está ainda na lista de prioridades, mas quando eu ler talvez eu volte, eu comente alguma coisa dele. A Montanha Mágica do Man. Esse aqui eu não vou comentar muito porque é o que eu tô lendo nesse exato momento. Não nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, mas vocês entenderam. Eu tô 1/3, já completei desse livro aqui, e eu tô gostando demais. Do Man eu li Dr. Fausto e eu li Morte em Veneza, que também são 2 livraços. Dr. Fausto eu adorei, amei esse livro. E a Montanha Mágica eu não terminei ainda, mas esse primeiro terço que eu li é muito bom. Então não dá pra dizer se eu colocaria no meu top 30, mas provavelmente vai entrar no top 100. Divina Comédia, um dos livros mais importantes já escritos. Fácil, tá certo que eu particularmente não consegui aproveitar muito da parte do paraíso, foi a parte que eu acho que me marcou menos, e é o jeito que o livro termina. Mas ainda assim é um livro de imaginação infinita, dessa simetria geométrica aqui, sem paralelo, praticamente sem paralelo na literatura. Influenciou praticamente todo mundo que veio depois.
Daria pra ficar falando sobre a Divina Comédia por horas, sem esgotar os temas, os eventos, a estética do livro. Tem que ler também, igual Odisseia e Ilíada, a Divina Comédia. Procura uma tradução aí, nem esquenta a cabeça se é a melhor ou a pior tradução. Pega pra ler. Eu só recomendo tentar não ler em prosa. Tenta ler em verso. Tenta ler numa tradução em verso. Ao Farol, da Woolf, é o meu livro favorito da Woolf e é top 15 pra mim. É um livro belíssimo. Eu prefiro o jeito que ela trabalha com fluxo de consciência do que o próprio Joyce trabalha, porque aqui na Woolf de fato é um fluxo de consciência poético, bonito e fluido e cheio de imagem e cor. Tem um dos segundos capítulos assim mais brutalmente, não surpreendentes, deixa eu ver se eu consigo achar uma palavra aqui no meu vocabulário que está falhando já, mas é um livro muito bom, que surpreende. O primeiro capítulo, assim, para quem não sabe inteiro, vai tratar de um jantar dessa família rica que ela tá dando, e quando chega o segundo capítulo, é um impacto. Eu tive um impacto, assim, eu nunca tinha tido essa experiência na literatura antes. Tanto que eu li muita coisa da Woolf depois, apesar de não ter lido alguns famosos, tipo Orlando, mas mesmo Miss Dalloway e As Ondas não me deram o que Ao Farol deu. Eu gostei dos dois, mas Ao Farol eu acho que tá um salto na frente. Pra mim isso aqui é top 15, talvez até top 10. Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse é uma vergonha, eu ainda não li. Esse tá na minha lista pra ler, eu tenho que ler logo. Eu só ouço falar coisa boa desse livro. E o outro livro, o livro da irmã dela, né, um dos meus favoritos. Vamos ver, ela tem uma competição forte aqui, não só dentro da literatura inglesa, mas dentro da própria família, né? Middlemarch, da George Eliot, eu também não li, eu tenho uma tradução aqui, eu acho que é em português de Portugal, e também, quem sabe eu leia logo, mas esse dá a impressão de ser um investimento, o livro ele é grande, ele é bem substancial, então eu não vou comentar muito porque eu não sei muito sobre Middlemarch. Coração das Trevas, do Conrad, é um livro que eu acho que eventualmente vai acabar caindo, mas ele é antigo, nossa, ele não caiu aí um século, ele vai cair agora. A visão do Conrad é bem racista, no geral, ainda mais nesse livro aqui. É um livro absolutamente eurocêntrico. Não que você não vai tirar algumas coisas de interessante, ainda mais esteticamente interessante, porque o livro ele é bem escrito. Mas mesmo desconsiderando essa parte onde o tribalismo africano é visto por uma lente muito simplória, eu achei o livro bem mais ou menos. Eu li Nostromo do Conrad e eu achei muito melhor. Nostromo é bom. Nostromo é indicação fácil, apesar dele também ser extremamente eurocêntrico e não dar toda a humanidade pro pessoal da América Central, América do Sul, que deveria ser dado. Mas Nostromo pelo menos é bom do começo ao fim, de cabo a rabo. Mas Conrad ele é quase que ele é um autor, talvez eu vou falar besteira, mas ele é um autor pulp que sabe escrever extremamente bem. Então são essas aventuras aí que entram dentro do psicológico dos personagens. Coração das Trevas não entraria no meu top 100, Nostromo entraria. Aí influenciou um filme super bom, né? O Apocalipse Now, que leva a história, em vez de ser no Congo, leva no Vietnã. Vale a pena ver. Alice, do Lewis Carroll, eu nunca li. Eu também sinto que talvez eu tenha perdido essa janela onde o livro teria me impactado mais. Mas eu ainda vou ler. Ainda não está na minha lista assim, de prioridades. Talvez suba, porque eu acho que não é um livro muito longo. Mas eu não vou comentar muita coisa. Mas todo mundo já teve contato com alguma coisa da Alice, né? Não é possível. Sempre tem. Tem jogo, tem quadrinho, tem filme. Mas tem que ler o livro. Homem Invisível, do Ellison, eu também não li, não vou comentar muito aqui. Mestre Margarida, do Bulgakov, eu fiz um vídeo desse livro aqui e é um livro que eu adoro, eu amo esse livro. É um conto de fadas maravilhoso, escrito nesse período aqui soviético da União Soviética, né? Antes dela se desmontar. É um livro assim de imaginação fértil,
muito bonito. Não, o que ele me entregou não era o que eu esperava, eu me surpreendi lendo esse livro. E ele tem um dos meus finais favoritos da vida. Eu adoro o final desse livro aqui. Que também, basicamente, ele é duas histórias em paralelo, né? Tanto a história da crucificação de Jesus Cristo, quanto a história do diabo chegando em Moscou. Vale a pena ler demais. Ardil 22 do Heller. Eu não sei se eu colocaria no meu top 100, mas o livro é bom. É divertido. Vou dizer, primeiro 50% isso aqui é um livro cômico, um livro praticamente de comédia sobre, até está escrito aqui, a natureza ilógica da guerra. E os 50% finais desse livro aqui, sem dar muito spoiler, é extremamente melancólico e impactante. É um livro que não é propagandista de guerra, que tem alguns personagens bem legais, bem originais, criativos. Vale a pena ler. Não entra no meu top 100 aqui, mas é um livro bom. Miss Dalloway da Wolf, que vai contar, né, sobre um dia da vida da Miss Dalloway, dessa festa que ela tá dando, dos preparativos que ela tá fazendo. E pra ser sincero, eu não gostei tanto. Eu fui com uma expectativa gigantesca nesse livro que eu tinha lido ao Farol fazia pouco tempo. E pra ser bem sincero, eu tenho que dar uma outra chance pra ele. Então ele não entra no meu top 100, mas vale a pena ler. Talvez se você ler Miss Dalloway primeiro, talvez eu não tenha dado a atenção devida, mas não entra no meu top 100. Ilíada, do Homero, também, que eu já tinha comentado no Odisseia, é fantástico. Então eu só vou dar um pause que a polícia tá doida aqui. A Ilíada é necessário, independente se você gosta ou não de literatura, eu acho que todo mundo tem que ler a Ilíada uma vez na vida. Compra qualquer edição aí que você achar, compra da Pinguim. E, cara, mesmo sendo escrito há mais de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, ele ainda entrega muito. Ele não lê como uma peça de museu, ele é realmente uma história assim atemporal que eu te garanto que você vai ler isso aqui e vai se surpreender. Os Miseráveis, do Victor Hugo, é muito bom esse livro, eu gosto bastante. É top 100, é um livro bem longo, talvez um pouco longo demais, mas eu vou dizer que quando você começa a ler ele, o tempo voa ao seu redor. Só se você for ler e você assistiu o filme musical, joga o musical no lixo. Eu não gostei do musical. Eu acho que ele pega dois dos personagens mais tragicamente malévolos do livro e transforma eles em alívio cômico. Eu achei isso aí um absurdo. Mas Os Miseráveis cara, é quase que o livro assim da França. A descrição que ele faz de Paris e como as pessoas se movem por lá, as barricadas que são montadas, é absolutamente imersivo. E sem contar que é uma história bonita. Talvez drama demais, dependendo, se você não tiver tolerância para esse tipo de coisa. Mas vale a pena ler. Victor Hugo é muito bom. E Os Miseráveis é um livraço, tanto de tamanho quanto de conteúdo que ele te apresenta. Grandes Esperanças, do Dickens. É muito bom esse livro. Também é bem longo. Os livros do Dickens costumam ser bem longos. O primeiro 2/3 desse livro aqui eu achei fantástico. Adorei a história dele. Os personagens do Dickens, eles são quase meio também arquétipos, assim, eles não são exatamente tridimensionais, são mais bidimensionais no geral. É uma história muito boa, porém, eu vou dizer que o final do livro, ele voa numa velocidade tão alta que dá a impressão que ele tinha que terminar o livro e por isso não dá a impressão de tudo foi tão bem amarradinho, se desenvolveu tão bem quanto o início de Grandes Esperanças. Eu recomendo. É o livro do Dickens que eu li que eu mais gostei. Eu li também o Conto de Duas Cidades e eu li uma coletânea de contos dele que a coletânea de contos eu não gostei. E eu tenho aqui o David Copperfield me encarando para eu ler ele um dia, quem sabe eu encare as, sei lá, 1000 páginas que o livro tem. Mas Grandes Esperanças é um livro muito bom. On the Road, do Kerouac, pra ser bem sincero, eu acho que não entra nem no top 200. Eu odiei esse livro na época. Quando eu fui ler ele, eu realmente fui com muita sede ao pote. Eu tava muito querendo entrar nessa vibe da geração beat, entrar nesse mundo assim de boemia e de emoção crua, de subversão. Eu achei que esse livro ia me entregar
personagens extremamente interessantes e coloridos, e essa aventura nas estradas dos Estados Unidos, cheio de poesia, cheio de música, e cara, achei o livro chatíssimo, personagem xarope. Às vezes o cara escreve um personagem para que você de fato não goste dele. Mas aqui eu não senti nada disso, eu não senti que isso aqui eu tava lendo tipo, uma coisa muito bem elaborada. Eu achei um livro muito corrido, que não me ofereceu muita coisa, praticamente nada de marcante. O segundo personagem que acompanha o principal, tá certo que eu sei que é baseado, tá, na vida real do cara, mas ainda assim são dois personagens que o livro não trabalhou muito bem com a psicologia deles, na minha humilde opinião. Quem sabe um dia eu leia, mas eu não tenho pressa nenhuma de ler Kerouac de novo. A primeira impressão que eu tive não foi nada boa. O Vermelho e o Negro do Stendhal, também um clássico da literatura francesa aqui. Eu li esse, a Cartucha de Palma do Stendhal. Os dois tem meio que como pano de fundo, né, a época napoleônica aqui. E o Vermelho e o Negro é o melhor dos dois, é o que eu prefiro também. Você vai acompanhar o Sorel aí enquanto ele tenta evoluir na sua carreira eclesiástica, até eventualmente as coisas mudarem para ele. É um livro muito bom de estudo psicológico do personagem. É talvez um top. É um top 50. É um top 50. O livro é muito bom. Eu nunca parei para fazer um top assim, mas se fosse para chutar, com certeza um top 100. O Vermelho e o Negro é literatura de alta qualidade. Garantia aqui de sucesso. Se você gosta desses livros longos, que é sobre esses dramas de relações entre diferentes camadas da sociedade, esse livro aqui é prato cheio. Frankenstein da Shelley, eu gosto bastante do livro, não é o top 100 para mim, é uma ótima ficção científica, é um dos personagens mais incompreendidos na nossa mídia, né? Não só porque essa questão de o pessoal achar que Frankenstein é um monstro, eu falo porque o monstro, quando ele é traduzido para cinemas, para o cinema, para desenho, o que quer que seja, ele é sempre aquela criatura ogra que parece que não pensa direito. Aqui no livro, o monstro, ele é um cara que tenta refletir sobre a sua própria existência, que ele é Milton. É um livro muito bom, mas não entra no meu top 100. Tem algumas falhas e no final das contas acaba sendo um sci-fi extremamente bem escrito. E é um clássico, não deixa de ser um clássico, eu só acho que tem livros melhores. Absalão do Faulkner eu não li, ainda tenho que ler, ainda mais porque o que eu li do Faulkner eu gostei bastante. Então esse aqui está na minha lista aqui de prioridade, mas vamos pro próximo. Ficções do Borges, fantástico. Eu acho que é a segunda representação da América Latina aqui que a gente tem, e é uma baita de uma representação. Ficções para mim é top 20. Borges extremamente criativa que não tem igual. Eu não consigo imaginar um outro autor que tenha contos assim tão diversos em termos de escopo de ideias. A gente tem o Chekhov, né, um dos maiores contistas do mundo, Machado de Assis, mas são sempre contos humanos, são sempre essas análises assim de personagens, situações do cotidiano. Aqui o Ficções do Borges vai além. É esse trabalho com espelhos e labirintos que não tem coisa igual na literatura. Não importa se você gosta de sci-fi, não importa se você gosta de distopia, de literatura mais séria entre aspas, não importa. Isso aqui é fantástico, cara. Esse argentino aqui mandou bem demais. Borges é garantia de sucesso. O cara é bom, o cara é bom. E era cego, hein? Era cego. Imagina escrever cego. Ficar ditando, dá pra ver que ele era também, além de inventivo, extremamente dedicado. Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, eu não li esse livro, então é uma pena, né? Quem sabe um dia eu ainda leia, porque é um livro curtíssimo, mas é aquele negócio que eu falo às vezes de janela, talvez seja preconceito meu. Um dia, talvez eu leia. Mil e Uma Noites, eu li, acho que tem mais de uma versão de Mil e Uma Noites, tem talvez várias versões onde a quantidade de histórias mudem e os resumos mudem, mas eu vou dizer que vale a pena ler. É bem inventivo, os contos são extremamente únicos, eles colocam pra gente um imaginário que a gente não costuma ter. Tem um lado que muito
deixa eu ver se eu acho a palavra certa, orientalismo, às vezes fica meio escrachado, acaba virando meio que algo meio cartunesco, mas ainda assim, Mil e Uma Noites é um livro sólido de coletânea de histórias fantásticas, digamos assim. Não entra no meu top 100, não, talvez entre. Talvez, acho que entra no top 100. Lá no finalzinho deve entrar, porque o tanto de imaginação que tem dentro desse livro você tem que aplaudir. E não tem um autor, né? É uma coletânea assim, de histórias de diversas eras, que passam por diversos séculos, que vai, sei lá, da Índia até o Oriente Médio. Então, não tem essa unidade, né? Como pode dizer, não tem uma unidade assim que liga tudo ele. Jornada ao Fim da Noite, do Céline. Esse livro aqui, o Céline pode ser uma das piores pessoas que já viveu. Não é das piores, mas é ruim. O cara foi bem execrável, extremamente execrável, mas, querendo ou não, Jornada ao Fim da Noite é um livraço. Pra mim é top 50, provavelmente até um pouco mais alto. Bem, não sei, mas esse livro aqui é difícil, Você tem que desapegar ele do seu autor, porque deixar de ler Jornada ao Fim da Noite você vai estar perdendo muito. Olha, eu tenho que recomendar esse livro. Ele é bom demais. Não dá para ignorar o impacto que ele tem e a qualidade da história que ele está contando aqui. Esse protagonista que praticamente vivencia todo esse mundo pós-guerra, assim, todo o mundo pós-Primeira Guerra, como um total, assim, é um negócio extremamente cosmopolita de sofrimento e miséria. É muito bom. David Copperfield, do Dickens, como eu disse, está me encarando aqui de cima da estante. Eu não li, então não irei comentar, mas é 1000 páginas, né? O Dickens pega pesado. Um dia eu vou ler. Admirável Mundo Novo, do Huxley. Eu acho legal o livro, eu acho melhor do que 1984, não entra no top 100. Talvez seja porque distopia não seja muito a minha vibe, mas se vale de alguma coisa, as previsões que ele fez aqui, várias delas acabaram se tornando reais, né? Então você tem que tirar o chapéu, pelo menos, para esse aspecto profético do livro. O Velho Mar, do Hemingway, é um livro bem curtinho, bem bonitinho, bem legal de ler, tem esse aspecto filosófico por trás dessa história, você consegue ler isso aqui em um dia, é uma história bem emotiva, bem escrita, então eu também recomendo aqui facilmente. Então, se você puder ler o Velho Mar, você não vai se arrepender, não. Não é tão robusto quanto as outras coisas do Hemingway, mas tem todas as características dele aqui, linguagem mais acessível, história emotivamente assim, impactante. E por algum motivo os 50 finais aqui eles não tá carregando pra mim, então acho que eu vou parar o vídeo aqui. Depois eu faço o resto desses 50, quem sabe. Se eu não fizer, pelo menos foi metade da lista, né? Se sintam livres para me criticar aí nos comentários. Eu sei que algumas dessas opiniões talvez sejam contraditórias ou sejam polêmicas. Mas o que importa é que cada um, conforme você vai lendo, você vai criando o seu próprio cânone. De cara, eu já digo que tem muita coisa que eu sou contra nesse top 50. Tem 2 representações só da América Latina. É um absurdo. Praticamente nenhuma representação asiática, africana. Tem Mil e Uma Noites que talvez dê para considerar, né, meio oriental, arábica aqui, mas não é o suficiente. Muito livro bom que eu colocaria nesse top 50 aqui, trocaria. Mas o que importa é que conforme você vai lendo, você vai criando o seu próprio cânone e vai formando o seu próprio top. E é legal ver como o seu gosto vai evoluindo conforme você vai adquirindo bagagem. Bem, de qualquer forma, a gente se vê no próximo vídeo, caso eu faça. Caso eu não faça, espero que vocês tenham curtido esse top 50 aqui. Até a próxima!